Alô, comunidade! Hoje, 26 de março de 2026, começa agora o ICL Urgente. Sempre às 5 horas da tarde a gente traz as principais informações do Brasil e do mundo nesse ritmo ágil aqui do ICL Urgente. Eu saúdo muita gente que nos acompanha ao vivo e também a turma que depois vai assistir o noticiário, esse resumo do dia trazido pelo ICL Urgente. Sempre com a gente, a Laura Cocho, na redação do ICL. Eu dou boa tarde para a Laura, tudo bom? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros, tanto agora quanto depois, no offline. Aproveita que você está aqui, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e também comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, tô vendo que tem gente com a camisa do Brasil aí do seu lado, Laura. A gente associa tanta camisa do Brasil aos bolsonaristas, mas o povo gosta de botar a camisa do Brasil para acompanhar a seleção brasileira também, a gente até esquece disso, né? Bom, queria deixar aqui uma boa tarde para todas e todos que nos acompanham e dizer o seguinte, olha, boa tarde para você que mora nesse país em que o presidiário Jair Bolsonaro está prestes a voltar para casa, né? Ele vai ficar ao lado da Michelle na prisão domiciliar e isso pode mudar um pouco o jogo aí das articulações da extrema-direita. Nós vamos tratar disso já aqui no ICL Urgente, mas vamos começar falando de uma outra personagem, de um outro personagem do bolsonarismo. Vamos lá, é por aí que nós vamos começar. Fim de linha para Carla Zambelli. Está aí na nossa manchete principal, Itália autoriza a extradição de Carla Zambelli ao Brasil. Que novela, hein? A defesa ainda vai tentar um último recurso na Corte de Roma, mas é praticamente certo que ela está derrotada judicialmente também na Itália. Essa decisão saiu hoje, lembrando que a Carla Zambelli está foragida do Brasil desde junho do ano passado. Aí ela deu uma passadinha pelos Estados Unidos e depois foi para a Itália. E como tem passaporte italiano, Zambelli, é descendente de italiana, ela disse assim, na Itália eu tenho salvo-conduto. Acreditou nisso, mas não era verdade, né? Ela foi condenada no Brasil, o Brasil pediu que ela fosse então presa, ela foi presa lá na Itália e agora as autoridades italianas decidiram extraditar a Zambelli para que ela venha cumprir a pena aqui no Brasil. Vem, Zambelli! Venha, Zambelli, cumprir pena aqui no Brasil. Ela foi condenada, você se lembra, pelo STF a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e também por aquele dia que ficou famoso na eleição passada em que ela saiu com arma na mão ameaçando atirar num eleitor do Lula, num dia antes da eleição de 2022. Está aí a imagem que entrou para a história, numa rua ali dos Jardins, bateu boca com um eleitor, caiu sentada, papelão e tal, aí pega a arma e sai correndo no meio da rua, o sujeito corre para uma padaria, para um bar que tinha ali na esquina, e a Zambelli vai com a arma na mão, e as testemunhas dizem que dentro do bar, da padaria, ela chegou a apontar a arma para a cabeça do rapaz, né? Olha ali, os assessores dela também agredindo. Ela foi condenada também por essa atitude, né? Por ameaçar barbaramente alguém de arma na mão, uma deputada federal. A ex-deputada, olha aí ela, esse é o momento em que ela saca a arma, autorizada por aquela discurseira toda do bolsonarismo, né, de que armas salvam. Nesse caso, as armas estão levando a Zambelli para a cadeia. Ela fugiu e está presa desde o dia 29 de julho de 2025 lá na Itália. A Laura tem outras informações sobre a fugitiva, presidiária e agora quase extraditada Carla Zambelli. Laura. Rodrigo, o documento da Justiça da Itália já foi encaminhado para o governo brasileiro, dando início aí ao processo de retorno da Zambelli para o Brasil, que está previsto para as próximas semanas. Ao chegar aqui na terra natal, no Brasil, a Zambelli deve ser encaminhada para a penitenciária feminina do Distrito Federal, que é conhecida como Colmeia, que é uma versão feminina da Papudinha, onde o Bolsonaro estava, agora ele está no hospital. A extradição ainda depende do aval do ministro da Justiça da Itália para ser efetivada, e além disso, a defesa da Zambelli confirmou que vai recorrer da decisão na Corte de Roma, o que pode atrasar mais uma vez esse processo que já está bem lento, Rodrigo? É isso, ela vai tentar ainda esse recurso protelatório, e aí quando esgotarem os recursos no judiciário, porque é que nem no Brasil, os poderes são independentes, né? Então o Poder Judiciário da Itália logo vai esgotar toda a possibilidade de recurso, mas aí tem ainda uma possibilidade para a Zambelli.
O Ministério da Justiça, que daí é poder executivo, pega aquela condenação, aquela ordem de extradição e fala, não, eu tenho o entendimento de que não é para extraditar. Sei lá por quê, podem sacar uma justificativa qualquer. E já houve, né, no sentido contrário, o Brasil em relação à Itália, você se lembra que aquele Battisti, Cesare Battisti, um italiano acusado de um homicídio político na Itália, estava escondido aqui no Brasil, teve extradição pedida, o governo brasileiro chegou a segurar a extradição na época do Tarso Genro como ministro. Então isso pode acontecer. E lembrando que o governo da Itália, não o judiciário da Itália, mas o governo é de extrema-direita. Então pode ser que eles tentem proteger ainda a Carla Zambelli. É nisso que ela está se segurando, de qualquer maneira ficaria presa na Itália. O Chico Sá costuma dizer, talvez seja melhor deixar na Itália, porque na Itália o judiciário até agora funcionou direitinho, ela não conseguiu aplicar nenhum golpe, falou que estava doente, não soltaram ela. Zambelli está presa na Itália. Tomara que venha cumprir aqui no Brasil, porque aqui é que ela foi condenada. A gente está esperando, Zambelli. Pode vir. Pode vir. Bom, a volta de Bolsonaro para casa para cumprir prisão domiciliar animou muitos aliados, né, principalmente a família, mas gerou certa apreensão no núcleo político que articula a campanha do Flávio Bolsonaro. Isso porque líderes do centrão e da direita avaliam que fora da papudinha, o Jair Bolsonaro volta a ter aquela preponderância nas articulações. Sai um pouco da mão do Flávio e volta para a mão do Jair tomar as decisões, porque afinal ele é o dono dos votos. E né? Está conseguindo transferir toda aquela votação que ele teve em 2022, está conseguindo transferir para o filho. Por mais que o Bolsonaro esteja autorizado a receber visitas comuns apenas 2 vezes por semana, a equipe de defesa dele vai lá todo dia, o Flávio, inclusive, é advogado e vai conseguir ir todo dia, se precisar, e aí vai ter que receber as instruções do Jair Bolsonaro. Isso muda um pouco esse bastidor da campanha da direita no Brasil. A Laura tem outras informações sobre isso. Laura. O temor principal dos aliados do Flávio Bolsonaro é de que em casa o Bolsonaro pode estar muito mais por dentro do andamento da campanha eleitoral desse ano. E o problema é que, junto com a presença mais forte do Bolsonaro, vem a influência da Michelle Bolsonaro, que vai ter acesso irrestrito ao marido durante a prisão domiciliar. A Michelle, como a gente sabe, está frustrada por ter ficado de fora da chapa presidencial e também está com dificuldade de emplacar aliados dela, isso sem contar o clima nada amigável entre os enteados, com os enteados. Ou seja, o Jair Bolsonaro pode atuar politicamente sob influência da Michelle no momento em que o Flávio se consolidou aí como um candidato da direita, construindo acordos nos estados por conta própria. Outra preocupação da extrema-direita, Rodrigo, é de que a intervenção do Bolsonaro nos rumos da campanha também pode aumentar o risco do Alexandre de Moraes mandar o ex-presidente de volta para o regime fechado na papudinha, sob o argumento de descumprimento das medidas restritivas. Rodrigo. Pois é, Laura, eu ouvi hoje de um jornalista aqui do ICL, muito bem informado, a informação que vem do mercado financeiro de São Paulo é de que, com o Jair Bolsonaro em casa, cresce o poder da Michelle, como a Laura já falou, e isso poderia, inclusive, mudar a composição da chapa presidencial bolsonarista. Como assim, Rodrigo? Flávio Bolsonaro não subiu nas pesquisas? Mas tem uma parte da direita, da extrema-direita, que acha que o Flávio subiu, mas que na hora H, na campanha, ele não segura o enfrentamento com o Lula. Então tem gente acreditando que com o Jair em casa, cresce de novo a possibilidade da Michelle virar a vice do Tarcísio numa chapa substituindo o Flávio Bolsonaro. Isso teria que acontecer ali pelo começo de abril, está perto. O Flávio teria cumprido o papel dele, que era pressionar o Supremo para liberarem o Jair para ir para casa. Será? É uma possibilidade. Muita gente no mercado financeiro, nos bastidores da política, ainda esperando essa hora. Trocar o Flávio como candidato, Flávio Bolsonaro, por uma chapa Tarcísio com a Michelle na vice. É uma possibilidade que era colocada desde o começo. Além disso, aliados de Flávio e Michelle reconhecem que ela saiu mais fortalecida do que o filho, Flávio, porque ela articulou melhor, junto ao Supremo Tribunal Federal, essa história de prisão domiciliar. Fez reuniões, inclusive, individuais, sozinha, sem advogado, sem ninguém, com os ministros, incluindo o Alexandre de Moraes. A avaliação de que Michelle passou uma imagem de habilidade e conciliação, enquanto os filhos
seguem até uma imagem atrelada essa coisa de confrontar o Supremo. Lembram? O Eduardo falava que ia fechar o Supremo com cabe um soldado, os outros filhos, o Carlos Bolsonaro é um translocado também, o Flávio Bolsonaro não é muito habilidoso, a Michelle não, mostrou habilidade. Então tem essa expectativa aí rondando a extrema-direita, né? Então é uma possibilidade. Não digo que vai acontecer, mas tem essa história rolando aí nos bastidores da política. Mas vamos dizer que por enquanto a chapa tem o Flávio Bolsonaro forte, empatado, né, em algumas simulações com o Lula já num segundo turno. Enquanto isso, as articulações seguem a todo vapor, né, já que a Michelle, por enquanto, está fora da chapa, né, é o Flávio o candidato. A coordenação da campanha de Flávio Bolsonaro está avaliando 2 nomes para vice. A senadora Tereza Cristina, que é ligada ao agronegócio, é do PP, Partido Progressistas, do Mato Grosso do Sul, e o ex-governador de Minas, Romeu Zema, que é do Partido Novo e que poderia trazer votos mineiros fundamentais para o Flávio Bolsonaro numa campanha. Só gente boa, hein? Bom, a decisão deve ser tomada ali para julho. Então vejam, a chapa deve ser Flávio Zema ou Flávio Bolsonaro, Tereza Cristina. E a outra, chapa possível, Tarcísio, Michelle. Qual você acha que é a chapa mais forte da extrema-direita? Qual chapa teria mais chance de derrotar o Lula no enfrentamento? Flávio Bolsonaro com a Tereza Cristina de vice ou Tarcísio com a Michelle Bolsonaro de vice? Eu acho Tarcísio com Michelle uma chapa muito forte, porque a Michelle traz os votos evangélicos de maneira muito articulada também, né? Parte dos apoiadores do Flávio Bolsonaro queria o Ratinho na vaga, mas o Ratinho não vai ser vice, porque o Ratinho vai cuidar do Paraná, ele está com medo de perder o governo do Paraná, ele é governador 2 vezes, e o Sérgio Moro é favorito, e o Ratinho está tentando fazer uma candidatura para derrotar o Sérgio Moro lá no Paraná. Essa situação hoje na extrema-direita. Vamos sair das articulações políticas e vamos para as articulações judiciais ou até policiais, né? Virou festa, gente. Mais uma delação a caminho. Um dos alvos das investigações relacionadas ao Banco Master, o empresário João Carlos Mansur, decidiu também fazer uma delação premiada e negocia os termos do acordo de colaboração já desde o fim do ano passado. Então, Laura, vamos contando aqui, né? Já tem o Vorcaro fechando delação, já tem o Zetel e agora tem esse que está na tela aí, né, Laura? Também anunciando que pode fazer uma delação premiada, é isso? Isso, Rodrigo. O João Carlos Mansur, ele era dono da REAG, aquela gestora de investimentos, de fundos de investimentos, que foi alvo da Operação Carbono Oculto e também é investigado no caso Master. O empresário procurou o Ministério Público de São Paulo em novembro do ano passado e iniciou tratativas aí para delatar no âmbito das investigações que apuram a infiltração do PCC em atividades do setor de combustíveis. Então, aí a gente está falando da Operação Carbono Oculto. O advogado do Mansur é o José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, que é o mesmo que o Vorcaro contratou para negociar a delação premiada dele, Rodrigo. Então, tá todo mundo aí se encaminhando, querendo uma delação premiada. É tanta gente querendo delatar que vai faltar delatado, né, Laura? Porque é um monte de gente querendo contar as histórias. Mas eles vão falar de quem? Aqui nós estamos com os chefes. O Mansur, dono do fundo REAG. O Vorcaro, dono do Banco Master. E o braço direito dele, o Zetel. Eles vão delatar quem? Essa é uma questão. É a guerra das delações, né? Quem sacar primeiro ganha. No caso do Vorcaro, a estratégia é tirar o corpo fora. O banqueiro pretende tirar do rol de acusações contra ele o crime de organização criminosa, né? Porque ele seria o chefe da organização criminosa. O Vorcaro quer se desvencilhar da ideia de que ele seria o líder desse esquema. A ideia é simples, né? Num acordo de delação. Ele vai ter que entregar informações ou de gente que esteja no mesmo nível que ele, convencendo que ele não era o chefe, que eram vários que operavam no mesmo nível, ou vai, né, fazer uma narrativa aí de que tinha gente acima dele. E tem uma boataria no mercado de que o Vorcaro era uma espécie de, não testa de ferro, porque ele era o dono, mas de parceiro de um outro personagem famoso do mercado financeiro, que seria o verdadeiro dono oculto do Master. Olha só. Fora isso, ele poderia delatar também personalidades da política, do Poder Judiciário. E eu faço a pergunta, vai delatar alguém do Banco Central, Roberto Campos Neto, Vorcaro, ou vai ficar só nos da política? Né?
O Vorcaro não vai poder entregar ele mesmo, né? Dizer, eu era o chefe. Ele vai ter que inventar outros chefes aí. Além dos ministros do STF políticos, vai delatar operadores que estariam acima dele no mercado financeiro. E eu pergunto também, e no Banco Central? Não tinha ninguém? É essa a questão. Bom, parece que os brasileiros estão cada vez mais interessados nesse caso do Banco Master, entendendo que há um emaranhado aí, procurando ainda saber de quem que é a responsabilidade, mas vai ganhando a narrativa da direita. É o que mostra a pesquisa Atlas. Ontem a gente trouxe os números eleitorais, mas a Atlas também perguntou sobre o caso Master, sobre o escândalo Master. E a gente tem aqui na tela a pergunta e os resultados. Olha só, eu vou trazer aqui para você. Na sua percepção, qual o nível de envolvimento das seguintes instituições ou autoridades, né, no esquema de fraudes do Banco Master? Qual é o mais implicado, mais envolvido na opinião das pessoas entrevistadas? Primeiro lugar, Supremo Tribunal Federal com 47%. Em segundo lugar, Congresso, 45%. Em terceiro, o atual governo federal com 43%. Isso é o que a mídia conseguiu fazer. Porque Banco Central, que autorizou esse esquema todo na época do Bolsonaro, tem um nível de responsabilização muito mais baixo. E os governos estaduais? Ibanez em Brasília, Cláudio Castro no Rio de Janeiro, escapam também, tem um nível de responsabilização muito mais baixo. A cobertura midiática centrou no Supremo Tribunal Federal. Pode ser que um ministro ou outro precise prestar contas do que fez, mas o escândalo não surgiu no Supremo Tribunal Federal. Ele surge a partir da omissão ou da atuação criminosa dentro do Banco Central que autorizou a existência do Banco Master. E depois, ligações políticos especialmente da extrema-direita, mas isso não aparece na pesquisa, é algo para a gente ficar ligado. Pode ajudar a explicar por que o Lula está com dificuldades nesse momento. E o Flávio Bolsonaro, que se apresenta como antissistema, apesar de ser o que a gente sabe que ele é, está conseguindo avançar um pouquinho nesse momento. É PowerPoint da Globo, cobertura priorizando atacar o Supremo Tribunal Federal, isso tudo fez um estrago e está ajudando a extrema-direita, é o que mostra aqui essa pesquisa da Atlas. E a CPMI, a Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS, que é outro manancial de noticiário desfavorável ao governo. Ela vai ser prorrogada ou não vai? O André Mendonça deu ordem para que prorrogasse. Só que o Supremo está, nesse momento, decidindo se prorroga ou não. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, anunciou hoje que, por enquanto, continua. Porque o André Mendonça, bolsonarista, do Supremo, chegou lá e falou, tem que prorrogar, porque para a direita e para o bolsonarismo interessa aquela agitação ali de CPMI e tudo. O ministro André Mendonça deu um prazo de 48 horas para que o presidente do Congresso oficialize essa história de estender a comissão por mais 60 dias. Quando perguntado sobre isso, vamos ver o que disse aqui o Carlos Viana, que é o presidente da CPMI e que tem ligações com a Igreja da Lagoinha. Quer dizer, ele devia ser investigado, não ser o presidente da CPMI. Mas tudo bem. Eu espero pelo menos um pedido de vista para que a gente possa trabalhar num relatório com mais calma. Se o Supremo derrubar a decisão do André Mendonça, nós vamos ter que apresentar e votar o relatório amanhã. É o prazo que vocês tinham, Carlos Viana. Parece que a maré não está muito favorável a ele não, né, Laura? A Laura está acompanhando, está tendo votação agora no plenário do Supremo para ver o que vai acontecer, né? Rodrigo, dificilmente isso vai acontecer. Isso porque a avaliação geral é de que os ministros do Supremo devem derrubar a ordem do André Mendonça para prorrogar os trabalhos da CPMI e do INSS. E um dos principais motivos dessa derrubada é o mal-estar que a decisão causou. A impressão que ficou é que o Mendonça passou por cima da autoridade legislativa do Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que é o único que tem legitimidade para decidir se a CPMI pode ser prorrogada ou não. Inclusive, o julgamento está rolando agora, enquanto a gente está falando. Por enquanto, só o André Mendonça votou para que o STF determine a prorrogação da CPMI e do INSS aí por 60 dias. Então, o Dino, o Moraes e o Zanin e o Nunes Marques votaram contra. Então, a gente está aí 4-1 contra a prorrogação da CPMI e do INSS. Rodrigo. Muito bom, Laura. Então já foram 5 votos. Eu vou até virar para cá para a gente ter a imagem lá do plenário. Nesse momento acontece a sessão. Olha aí, o Edson Fachin é o presidente e não é em turma, tá? É no plenário com os 10. Deveriam ser 11, mas tem 10 ministros atualmente. Já votaram, portanto, o próprio André Mendonça dizendo que a CPMI tem que continuar, né?
e depois 4 votos contrários. Por enquanto, André Mendonça está isolado. Quem são os contrários? Flávio Dino, Alexandre Moraes, o próprio Cristiano Zanin, que está aí na tela agora, você observa, e o Nunes Marques, também indicado pelo Bolsonaro, votou não com o André Mendonça, mas com os outros colegas, para que não prossiga a CPMI. A gente vê nesse momento o ministro Gilmar Mendes também se pronunciando. Já, ou aqui no ICL Urgente ou no N2, a gente traz mais atualizações sobre esse fato. É importante porque parece um detalhe assim do legislativo, o embate ali interno, mas isso é um palco para a extrema-direita. Acabei de falar, né? A investigação do Master está servindo muito para a extrema-direita e a CPMI do INSS muito também. São 2 palcos. E a decisão do André Mendonça era prorrogar esse palco da CPMI do INSS para o Carlos Viana fazer a bagunça dele lá na CPMI. Bom, falando de outro assunto importante que o STF está decidindo, um teto dentro do teto. Me parece uma esculhambação daquelas, né? O Supremo Tribunal aprovou por unanimidade uma regra para o pagamento de penduricalhos no funcionalismo público. É aquilo, o sujeito recebe um salário, fora o salário tem ajuda paletó, ajuda escola, ajuda do Natal, do fim do ano, não sei o quê. Então, acabam ganhando tanto que fura o teto, passa do limite constitucional. Pelas novas regras, os chamados pagamentos indenizatórios, que são esses penduricalhos, agora não podem ultrapassar 35% do valor do teto constitucional. O teto constitucional, 46 mil. Então, não pode passar de 15, 20 mil acima dos 46. O que leva o teto constitucional para uns 60 mil, 70 quase. Essa é a verdade. Então, está proibido qualquer benefício que não esteja na lista definida pelos ministros. A proposta prevê uma economia de 7 bilhões de reais. Eles fizeram uma decisão no meio do caminho. Não proibiram todos os penduricalhos, mas estabeleceram que tem um limite, não pode também fazer essa festa. Vamos ver até quando dura isso. Os magistrados lá nos tribunais vão tentar de novo, os promotores também. É a decisão que por enquanto está valendo. A STF cria um teto dentro do teto. Pessoal, Rio de Janeiro, que bagunça para variar na história lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está sem governador, sem presidente da Assembleia, estava, né? Que agora acabaram de fazer uma votação lá. Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, escolheu Douglas Ruas como novo presidente da casa. Olha a figura aí no telão. Douglas Ruas você provavelmente não conhece. Mesmo você que mora no Rio, pouca gente conhece. Mas ele é o homem forte hoje do bolsonarismo lá. Ruas é do Partido Liberal e substitui o Rodrigo Bacelar, antigo presidente da Alerj, que foi cassado no início da semana e já estava afastado das atividades por envolvimento com crime organizado. Douglas Ruas foi eleito por 45 votos a 0 numa espécie de votação relâmpago pelos parlamentares da direita, a turma do Cláudio Castro e do PL. A oposição se negou a votar no Douglas Ruas, nem participou da votação. Mas a Laura traz mais explicações, que tá uma bagunça mesmo. Vamos entender esse emaranhado lá do Rio de Janeiro, Laura. Rodrigo, olha só o que aconteceu hoje. O presidente interino da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Guilherme Delaroy, que é do Partido Liberal, ele pegou os colegas de surpresa hoje, porque ele convocou uma eleição relâmpago para escolher o novo chefe da Alerj. A oposição rejeitou toda essa manobra e decidiu boicotar a eleição. Mesmo assim, o Douglas Ruas foi eleito e, com isso, os partidos como PSD, PSB e PSOL, que são hoje da oposição do grupo do governador Cláudio Castro, né, o ex-governador, vão tentar suspender essa eleição na Justiça. E qual que é a grande questão nisso tudo, Rodrigo? Pela ordem de sucessão, o presidente da Alerj deve ocupar o cargo de governador do Rio de Janeiro na ausência do titular. E com isso, o Douglas Ruas deve assumir também, interinamente, o cargo de governador do Rio de Janeiro, já que o Cláudio Castro está fora. O problema maior disso tudo é que o Ruas já tinha anunciado a pré-campanha dele ao governo do Rio de Janeiro, pelo Partido Liberal. Ou seja, uma mega manobra para favorecer a imagem do Douglas Ruas, né, Rodrigo, nas eleições de outubro. Isso porque Cláudio Castro renunciou, não tem vice-governador. Não tinha presidente da Alerj. Atualmente o Rio está sendo governado, entre aspas, pelo presidente do Tribunal de Justiça, que está lá sentado na cadeira só para dizer que tem alguém lá. Agora, elegendo o Douglas Ruas presidente da Alerj, em algumas horas ele vai lá assumir interinamente o cargo de governador. E diz a lei que precisa fazer uma eleição indireta, um mandato tampão, até o momento da eleição de verdade que acontece em outubro. E nesse mandato tampão, quem é que vai ganhar? Se o Douglas Ruas mostrou ter força para se eleger presidente da Assembleia, ele provavelmente vai virar o governador também nessa eleição indireta.
e aí ele concorre em outubro estando no cargo. Essa foi a manobra toda operada pela turma da extrema-direita. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou que a sucessão no Rio vai ser definida mesmo por eleição indireta agora, né? De abril até fim do ano, eleição indireta para o lugar do Cláudio Castro. O cargo está sendo ocupado atualmente, como eu disse, pelo Ricardo Couto, que é presidente do Tribunal de Justiça. Mas ele deve ser substituído a qualquer momento pelo Douglas Ruas, que acabou de ganhar lá na Alerj. De acordo com o TSE, a escolha do novo governador segue o que diz a Constituição do Estado para esses mandatos tampões. Votação indireta, Laura. Traz mais detalhes sobre isso também. Rodrigo, vamos para os próximos passos. O Supremo Tribunal Federal está, nesse momento, julgando as regras da eleição indireta no Rio de Janeiro, sob relatoria do ministro Luiz Fux. Os outros ministros da Corte têm até segunda-feira, dia 30, para apresentarem os votos no plenário virtual. E na decisão, o ministro Luiz Fux, ele defendeu que a votação na Alerj ocorra pelo voto secreto e ele também suspendeu o prazo de 24 horas para que o escolhido deixe o cargo que ele ocupe atualmente para assumir a cadeira. A PGR adotou uma posição contrária a isso, uma posição oposta. No parecer, o Paulo Gonet defende a votação aberta, contrário ao Fux, que defende votação secreta. E o Gonet também defende o prazo de 24 horas para essa descompatibilização do cargo. A PGR também defende que há um intervalo de cerca de 30 dias até a realização da eleição indireta, o que permite o afastamento adequado dos candidatos. E a expectativa é de que a votação aconteça no fim de abril. Rodrigo. É isso. Bom, você sabe que lá no Rio de Janeiro a disputa vai ser entre o bolsonarismo e o Eduardo Paes, que é do PSD, é o prefeito do Rio várias vezes, 4 vezes já, e que é um candidato de centro, que deve ter o apoio da esquerda. O Eduardo Paes criticou toda essa manobra aí feita pelo Cláudio Castro e queria que houvesse eleição direta já para governador agora, né, em abril, mas isso não vai acontecer. Outra informação do Rio de Janeiro é que o Cláudio Castro, que quer concorrer ao Senado, provavelmente vai para outro partido, vai para o União Brasil ou para o Progressistas do Ciro Nogueira, porque o PL já disse que não vai dar a legenda para ele, porque o Cláudio Castro está inelegível. Ele quer ser candidato ao Senado, mesmo inelegível, com uma liminar, para lá na frente tentar uma manobra qualquer e virar senador. Então, tem apoio aí para ser candidato por outro partido, porque pelo PL ele não vai ser. Bom, nós vamos para o noticiário internacional. É engraçado a nossa manchete. Ele ficou menos de 24 horas desempregado, né, o Cláudio Castro. Já arrumou um empreguinho aí, né, em outro partido. Donald Trump tem que decidir se ele quer acordo ou se ele não quer acordo. Nem ele sabe, né? Ele está especulando com o preço de petróleo e com as vidas das pessoas no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos alertou que o Irã está implorando por um cessar-fogo, mas que agora os Estados Unidos é que não querem. Ué! É irônico, porque alguns dias atrás o Trump anunciou com pompa que estava negociando o fim da guerra e o Irã falou, só se for você, porque nós não estamos negociando o fim da guerra nenhum. Vamos ver o que disse o Trump hoje, que está perdidinho nesse tiroteio que ele mesmo armou. Vamos lá, vamos ver. Eles estão implorando para fazer um acordo, não eu. Eles estão implorando para fazer um acordo. E qualquer um que viu o que estava acontecendo lá, entenderia por que eles querem fazer um acordo. Mas eles dizem, não estamos falando com eles. Qualquer um saberia que eles estão conversando. Só um completo tolo. E eles não são tolos. Eles são muito inteligentes, na verdade, de certa forma. E eles são ótimos negociadores. Eu digo que eles são péssimos lutadores, mas são ótimos negociadores. E eles estão implorando para fechar um acordo. Eu não sei se seremos capazes de fazer isso. Eu não sei se estamos dispostos a fazer isso. Bom, o Trump está preocupado porque o fechamento do Estreito de Hormuz, petróleo nas alturas, né? Isso é que está deixando um pouco confuso. E as pesquisas que mostram que ele está no fundo do poço. O fundo do poço, o Trump. Do poço de petróleo, inclusive. As Forças Armadas de Israel teriam matado o chefe do braço naval da Guarda Revolucionária, Alireza Tangissiri, o homem responsável por coordenar justamente o bloqueio ali do Estreito de Hormuz. A informação foi dada nesta quinta-feira pelo ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz. Ainda não foi confirmada pelo Irã, temos que aguardar mais um pouquinho. É uma das várias lideranças que teria sido morta, né? Mais uma liderança que teria sido morta pelos ataques israelenses em aliança com os Estados Unidos. Laura Couto, eu agradeço mais uma vez. Quinta-feira, amanhã é um dia importantíssimo, não só por ser sexta, mas amanhã a gente conta melhor. Laura, amanhã a gente se vê. Até amanhã, também estou animada. É isso, até amanhã para Laura e, olha, até o dia 31 para você. Por que eu estou falando do dia 31? Porque vem aí, nesse dia 31 de março, vem aí o
documentário, O Golpe do Banco Master, feito pela equipe do ICL, para você entender esse emaranhado todo. Como é que você assiste o documentário O Golpe do Banco Master, que vai ter participação do Eduardo Moreira, da Débora Maganha, de vários entrevistados que conhecem esses bastidores? Você vai em iclurgente.com.br, digita o seu e-mail, a nossa equipe no dia 31 te avisa. Você tem que se inscrever, né? Então, por iclurgente.com.br ou no QR Code. Está aqui do lado. Se você tiver com o celular, você já põe ali. É isso. Dia 31, o Golpe do Banco Master. Não perca o documentário do ICL. Vem aí o N2, o ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. Galera, esquece o que tá todo mundo te falando de Banco Master. Ninguém entendeu ainda o que esse golpe tinha de diferente de todos os outros. E quando eu digo todos os outros, não é do Brasil, não, do mundo inteiro. A genialidade do mal que existia por trás desse golpe e por que ele conseguiu ficar tão grande e aí sim comprar a influência de tanta gente poderosa. A gente fez um documentário para te explicar. Pela primeira vez, vai mudar completamente a percepção do país sobre como foi esse golpe. O documentário vai passar dia 31 de março, terça-feira, às 8 horas da noite. Não perde essa, não. Há algo profundamente errado quando nascer mulher significa correr risco de morte. Quase 37,5% das brasileiras sofreram algum tipo de violência só no último ano. Isso significa que mais do que uma em cada 3 vive com medo. Medo de denunciar, medo de voltar para casa, medo de ser morta no trabalho. O feminicídio, na maioria das vezes, tem rosto conhecido. É uma engrenagem, a mesma que mata mulheres no Brasil todos os dias e pergunta: o que ela vestia? Por que ela estava ali? Mas raramente pergunta: por que ele matou? Chega, é hora de mudar a pergunta, é hora de mudar o pacto. Este manifesto não é apenas um grito das mulheres. É um chamado para toda a sociedade, especialmente para os homens. Porque o feminicídio não será vencido apenas com leis. O feminicídio só será vencido quando os homens decidirem que não mais aceitam a cultura que mata as mulheres. Este manifesto é um compromisso de falar, de denunciar, De educar, De lutar. Até que a próxima geração de meninas possa crescer sem medo. Até lá, não há silêncio possível. Há apenas uma escolha: lutar. Nenhuma mulher a menos.